Olá, que Deus vos abençoe neste momento. Não sei qual é o horário que você vai assistir a esse vídeo, mas eu sou Marcos Silveira e peço que você se inscreva aí no meu canal, aqui embaixo, ó. Só clicar aí em inscrever-se, ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e, é claro, né, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Nós temos muito conteúdo interessante no nosso canal. E um deles é o momento da palavra do Atalaia, né? A reflexão sobre as coisas de Deus. Hoje eu quero ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, e o versículo também 14 em diante. Primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus recebe a notícia que o seu primo, João Batista, havia sido morto. A Bíblia vai nos relatar que João Batista ele nasceu 6 meses antes de Jesus. E João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas. É por isso que o calendário gregoriano, que é o nosso calendário usado no Brasil, que organizou segundo as suas festividades, o Natal, que segundo o calendário nosso é o nascimento de Jesus, a gente bem sabe que não, mas no calendário é. E 6 meses antes é o dia de São João, 24 de junho, inclusive no mês que estamos agora, né? Hoje, dia 14 de junho, daqui a 10 dias, é no calendário gregoriano, nosso calendário que usamos no Brasil, o dia de São João. Aí você vai ver junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 6 meses de diferença de João Batista para Jesus. Não é essa data, não são essas datas, aliás, mas na organização mantiveram pelo menos o padrão, né, dos 6 meses de diferença entre João Batista e Jesus. Segundo histórias e lendas, a fogueira de São João existe porque Isabel, a mãe de João Batista, ela disse que acenderia uma fogueira para anunciar, para avisar o nascimento do seu filho João quando ele nascesse, né? Então temos hoje a fogueira de São João, as festas juninas, enfim. Mas agora João é morto. Foi martirizado porque manteve a verdade e os padrões de Deus até o fim da sua vida, a ponto de perder a sua própria cabeça.
Jesus sai então para prantear, para lamentar a morte do seu primo, e ele sai para o deserto. Mas o texto bíblico vai nos dizer que uma multidão o seguiu por terra, enquanto ele ia de barco com os seus discípulos. E quando ele chegou no destino, havia já lá uma multidão o esperando. Uma multidão de pessoas que foram atrás de Jesus porque ouviam sua fama, que ele curava, libertava e, acima de tudo, salvava, e sempre lhes deixava uma mensagem de vida, de ânimo e de salvação. E agora o texto vai dizer que Jesus olha para aquela multidão e move-se de íntima compaixão. Compaixão é eu me colocar no lugar de outra pessoa, para tentar entender a dor, o sofrimento, o momento que a pessoa está passando, me colocando no lugar dela, como se tivesse eu passando pelo que a pessoa está passando. Se compaixão é isso, imagina íntima compaixão, é algo muito mais profundo ainda. E aqui o texto vai dizer que Jesus ele se moveu de íntima compaixão para com aquela multidão e ali curou seus enfermos e abençoou a todos. Seus discípulos vieram e disseram: Senhor, a hora é avançada, a noite está chegando, despede a multidão para que vão e compre comida para si. Nós vimos aqui os obreiros de Jesus conjecturando, preocupados com o horário do culto acabar. E com uma justificativa: o povo precisa ir embora. O povo precisa voltar para casa. O povo precisa se organizar, comprar alimento para comer. Às vezes nós pensamos que é isso que está acontecendo. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali é que os discípulos estão vendo que eles não têm como fazer nada por aquela multidão além do que já foi feito. Ou seja, a comida que eles tinham era pouca até para eles. E se mais gente ficasse, faltaria tanto para eles quanto para a multidão também. Muitas vezes achamos que as pessoas querem nos ajudar, mas na verdade eles querem se ajudar, dizendo: ó, despede ele para que ele se vire. Vai, te vira, dá o teu jeito, porque eu não quero dar o que eu tenho, porque eu acho que o que eu tenho nem para mim não dá e não quero dividir com o outro. Jesus, conhecedor do coração dos seus discípulos, conhecedor de tudo que iria acontecer naqueles instantes e também querendo lhes deixar uma outra lição, Jesus então responde dizendo: não é mister, ou seja, não é necessário que eles vão por aí procurar comida. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então Jesus dá uma missão para os seus discípulos de alimentar uma grande multidão. E agora os discípulos vão responder para Jesus diante daquela situação, dizendo: Senhor, nós não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes que apareceu aqui na mão de um menino. Como poderemos fazer aquilo que o Senhor está nos propondo? Quando Jesus dá uma missão para a gente, quando o Senhor vem e nos dá uma incumbência de fazer algo em prol das outras pessoas, nós temos a tendência de nos defender, de dizer que aquilo que o Senhor está nos propondo nós não somos capazes, que o que temos é pouco, que o que temos não é o suficiente e que não podemos fazer aquilo que o Senhor está pedindo que façamos. Você sempre diz que não tem tempo, seu tempo é pouco, seu conhecimento é pouco, você não sabe nem ler direito, sua leitura é pouca, tudo que você tem é pouco, tudo que você tem não dá. Ou seja, você está dizendo: Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada, o Senhor se enganou,
O Senhor errou o chamado. Chamou eu, mas eu não sou capaz, eu não tenho condição. Até queria, mas não tenho condição. Até queria, mas não dá. Não dá para mim não sou capaz disso. Muitas vezes nós agimos assim para com o Senhor. Mas quando Ele chama, é porque Ele sabe que temos a condição de fazer aquilo que Ele está nos propondo, aquilo que Ele está nos ordenando, nos designando. Então Jesus diz, cadê os 5 pães? Cadê os 2 peixes? Dá para cá, entrega na minha mão. Porque quando nós temos pouco e entregamos nas mãos de Jesus aquilo que é pouco, ele acaba se transformando em muito. Era isso que Jesus estava querendo dar uma lição para eles. Me dá aqui na minha mão. E a primeira coisa que eu vejo aqui é 5 mais 2. 5 pães, 2 peixes. 5 mais 2, 7. 7 é o número da perfeição, da plenitude de Deus. 7 é o número do ápice, perfeição, plenitude. 5 pães, 2 peixes na mão de Jesus. Jesus agora vai dar uma ordem para eles organizarem o povo. De 50 em 50 sentados na grama, na relva. E Jesus então começa a fazer tudo aquilo que eles não podem fazer. E dá ordem para que eles façam aquilo que eles são capazes de fazer. Fazer aquilo que o Senhor nos ordena é assim. É entender que a nossa parte quem tem que fazer somos nós e que a parte de Jesus ele vai fazer. Ele só vai fazer o que não for possível para nós. A Bíblia nos deixa bem claro que Deus é Deus do impossível. Em um contraponto, eu posso entender então que Deus não é Deus do possível. Nós temos que fazer o que é possível. O que é possível é o homem que faz, sou eu, é você. O que é impossível, o Senhor faz. Era impossível a eles multiplicar o pão, multiplicar o peixe, mas era possível para o Senhor Jesus. Então, Jesus disse, daqui na minha mão põe o peixe e vão lá fazer o que é possível a vocês. Organizem o povo. Porque onde não tem organização, onde não tem ordem, onde não tem decência, eu não posso fazer milagre. A nossa vida tem que estar organizada para que o Senhor possa fazer a parte dele em nossa vida. Fazer o que é impossível para nós. A igreja tem que estar organizada. Seu departamento na igreja tem que estar organizado. Jesus não opera onde há desordem, desorganização, bagunça. Ele desorganiza de 50 em 50. E agora os discípulos começam a distribuir o pão e o peixe. 12 garçons que agora vão servir mais de 15 mil pessoas, ou pelo menos 15 mil pessoas. E começam então eles a pegarem o pão e o peixe da mão de Jesus e distribuírem para a multidão. O primeiro propósito era pegar de Jesus e distribuir para a multidão. E o outro ponto interessante é que eu vejo aqui, que o dia está acabando, é o final de dia. Está chegando a noite, está todo mundo cansado. Entendeu? Todos estão cansados. A multidão está cansada porque caminhou o dia todo. Atrás da bênção, atrás do milagre, atrás de Jesus. Os discípulos estão cansados também porque caminharam o dia todo também com Jesus. A mesma necessidade da multidão era a mesma necessidade dos discípulos. Multidão cansada e com fome. Discípulos cansados e com fome. Jesus poderia ter dito, vocês são meus discípulos, os meus queridinhos. Comam primeiro, sentem, descansem. Quando vocês estiverem satisfeitos e descansados, vão lá e sirvam a multidão. Mas não, Jesus disse primeiro para a multidão. A mesma necessidade que a multidão tinha, os discípulos tinham. Mas Jesus deu a ordem, primeiro sirvam a multidão. É assim que acontece em nossa vida. Às vezes nós não queremos fazer a obra de Deus porque também temos necessidades.
E aí começamos a barganhar com Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, me der uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, eu vou fazer a tua obra. Isso é barganhar com Deus e Deus não se agrada disso. Muitas vezes você não quer pregar sobre prosperidade porque o momento que você está passando não é um momento bom financeiro na sua vida. Muitas vezes você não quer orar pelo doente porque você também está com alguma doença, com alguma enfermidade, com alguma dor. A mesma necessidade, aliás, que a multidão estava, os discípulos também estavam. Com fome e cansados, multidão com fome e cansados. Alguém com fome servindo outro com fome. Alguém cansado servindo outro cansado. Então pare de dar desculpas, dizendo que você tenha pouco, que você tem não dá. Pega o pouco que você tem, entrega na mão de Jesus, que ele vai multiplicar e devolver multiplicado. Ou seja, vai aperfeiçoar tudo que você tem e devolver para você, com o propósito de você pegar da mão dele de volta, aperfeiçoado aquilo que já era seu, mas era pouco, e levar para a multidão, distribuir. O propósito do pão e do peixe era ser distribuído. O que acontece quando você guarda peixe? Estraga, apodrece, fica cheirando mal. O que acontece quando você guarda pão? Embolora, apodrece, fica cheirando mal. Ninguém consegue ficar perto de um pão e de um peixe podre, apodrecido, cheirando mal. É por isso que você muitas vezes não consegue se relacionar com ninguém. Não tem amigos, não tem ninguém que consiga se agradar de estar junto com você, porque você está com pão e peixe estragados, arruinando a sua vida, causando mau cheiro e transtorno, fazendo com que ninguém consiga ficar perto de você. Mas o recado de Deus na sua vida hoje é: o pão e o peixe que você recebeu, ou seja, os dons e os talentos que o Senhor deu, é para você distribuir para a multidão. Deu o dom para você cantar, vai lá e cante para ganhar alguém para Jesus. Deu o dom para você falar da palavra, vai lá e fale da palavra e ganhe alguém para Jesus. O pão e o peixe é para distribuir, não era para guardar. Eles pegaram o pão e o peixe e distribuindo. Imagina alguém com fome, carregando um cesto de pão e de peixe, cheirando bom, com um cheirinho gostoso de comida, mas não podendo comer porque aquele pão e aquele peixe não era para eles, era para a multidão. Muitas vezes você precisa de uma cura, não recebe a sua cura e ora por alguém e aquela pessoa pelo qual você orou se cura. Quantas vezes você está desempregado ou passando um momento difícil na vida financeira, profetiza para alguém, a porta se abre para aquela pessoa prospera e você continua na mesma. Por quê? Porque o pão e o peixe que você recebeu não é para guardar, é para entregar para a multidão. Esse é o propósito do Senhor para a sua vida. Os discípulos caminharam indo, entregando o pão e o peixe, voltando e pegando mais peixe e pão em Jesus. Levavam para a multidão, olhavam para sua mão, para o seu cesto, sua mão vazia, seu cesto vazio. E a multidão alimentada. Muitas vezes você alimenta alguém, você ajuda alguém, mas olha para a sua vida e a sua vida está vazia. Você ajudou alguém, você contribuiu na vida de alguém, mas a sua vida está vazia e você está precisando de ajuda. Mas o cesto ficava vazio para eles lembrarem que Jesus estava lá com mais pão e mais peixe multiplicados, para eles irem lá, pegarem o pão e o peixe e levar novamente para a multidão. Momentos que nós nos sentimos vazios é o próprio propósito de Deus para a nossa vida, para nós voltarmos até o Senhor para pegar mais o pão e mais peixe. Ou seja, buscar Ele para nos encher de novo, na oração, no jejum, no propósito. É por isso que às vezes você se sente vazio de Deus, com uma sede de buscar. É o próprio Deus. Entregava o pão e o peixe, a multidão se alimentava, mas o cesto deles, por um momento, se encontrava vazio. Você tem abençoado alguém? Você tem falado da palavra para alguém? Tem edificado a vida de alguém, mas a sua vida está necessitada. Esse é o propósito do Senhor na sua vida. Há momentos que esse é o propósito.
Eles iam, voltavam, entregando peixe, entregando pão, voltando, pegando mais peixe, pegando mais pão. Ou seja, caminharam bastante nesta missão, indo e voltando. A missão é cansativa. Cansa. A obra de Deus cansa. Trabalha o dia todo, à noite ainda vai para o culto. No outro dia tem que trabalhar de novo. Trabalha só na igreja, mas tem tarefas todos os dias. Tem momentos de oração, períodos de visita nos lares, visita nos hospitais, nos presídios, recuperação de drogados. Levamos um hoje para o centro de recuperação, aliás. É cansativo? É pesado? A missão é cansativa. Eles cansaram. Imagina você quando faz aquele seu aniversário lá no final de semana, faz aquele bolinho, aquele cachorro-quente, aquele refrigerante, só para aqueles que se lembrarem. E lá recebe 30, 40 pessoas na sua casa, 50 pessoas na sua casa. Você serve todo mundo. No final do dia, o cansaço que você está. Agora imagina 12 garçons servindo pelo menos 15 mil pessoas. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Estou falando de um tempo que a poligamia ainda existia. Poligamia era o homem que tinha mais de uma mulher. Gamia, cama, poli, mais de uma cama. Então provavelmente aqueles homens tinham mais de uma esposa. Se tivessem 2 esposas já daria 10 mil. Mais as crianças, mais os filhos. Em uma época que você vai ler na Bíblia ali 12 filhos, 15 filhos. Multiplica isso. Mas coloca uma esposa para cada um e um filho para cada um. Já dariam pelo menos 15 mil pessoas. 12 garçons servindo 15 mil pessoas. Mas a missão acabou. Chegou um momento em que todos estavam saciados. Ninguém mais estava com fome. E agora Jesus vai dizer: recolham o que sobrou. Porque Jesus é organizado. As coisas de Deus são organizadas. E não há desperdício nas coisas de Deus. Deus não se agrada com o desperdício. Ficar desperdiçando a bênção que Deus deu. Ficar esbanjando as coisas que Deus deu. Colocando fora. Estragando. Não, Deus não se agrada disso. Recolham tudo que sobrou. E eles começam a recolher. E no final, quando vão contar, 12 cestos cheios de pão e de peixe. Agora eu pergunto, quantos discípulos eram? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Um cesto para cada discípulo. Cheio de pão, cheio de peixe. Não é esse cestinho que você tem em cima da pia da sua cozinha, dentro do banheiro, no cantinho da cozinha. Não. Estou falando de um cesto em que o apóstolo Paulo fugiu dentro de um deles. Um cesto que cabia um homem dentro, cheio de pão e cheio de peixe. O que eu quero dizer com isso? Que o que sobrou para cada um deles foi muito mais do que eles deram. Nenhuma pessoa conseguia comer um cesto de pão e de peixe sozinho. Quantas pessoas para comer um cesto cheio de pão, um cesto cheio de peixe? Sobrou 12, um para cada discípulo. Só no final da missão é que a recompensa veio. Só quando eles terminaram de fazer tudo, o que Jesus havia ordenado, é que eles receberam a recompensa. Só que eles não imaginaram que aquilo que parecia que nem daria, deu e ainda sobrou em abundância. Por quê? Porque pegou o pouco e colocou na mão de Jesus. O pouco na mão de Jesus é muito. Multiplicou, aperfeiçoou e devolveu. Devolveu para eles distribuírem para a multidão. Se eles não distribuíssem para a multidão, o projeto, o propósito acabava ali. Ninguém mais seria abençoado. Porque às vezes o Senhor nos dá algo que é para nós compartilhar com as pessoas. E a gente acaba colocando nossa bênção fora porque não compartilhamos aquilo que Deus dá. O pão e o peixe era para ser compartilhado.
para que no final a bênção chegasse. Tentaram dar desculpa que era pouco, que não dava. Mas Jesus queria dar uma lição dizendo, eu estou com vocês. E quando eu estou com vocês, nunca é pouco. Sempre é o suficiente. Dá e sobra. Organização. Se organizaram de 50 em 50. Para poder receber o milagre, teve organização, teve ordem, teve decência. A obra de Deus é assim, dessa forma. Caminha para lá, caminha para cá, entrega pão, entrega o peixe. Sente o cheiro, sente até o gosto, porque a fome nos dá alucinação. Mas não é o momento ainda de comer o pão e o peixe, é o momento de distribuir. Você tem já sentido até o cheiro da sua vitória. Tem apreciado até o sabor da sua vitória, mas não é o momento da sua, é o momento de você ajudar outro. O momento de você abençoar alguém, para no final ser abençoado. Acabou a missão. Vamos embora, deixa tudo aí. Não, não, não. Recolhe o que sobrou, porque o desperdício não é de Deus. O Senhor dá para você um bom salário e você quer gastar tudo, quer esbanjar tudo. Consegue um cartão de crédito e fica desesperado. Tudo que vê quer comprar, tudo que vê quer. Mas o Senhor está dizendo, calma, não esbanja aquilo que é a bênção que eu dei. Recolha um, coloquem no cesto. E no final da missão, 12 cestos, um para cada um. Ganharam muito mais do que aquilo que deram. Esse é o propósito do Senhor na sua vida. Te abençoar muito mais. Você nunca vai fazer para Deus algo que Deus não possa recompensar. E Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Pelo contrário, Ele sempre vai nos dar algo que nós não temos como pagar. Aliás, Ele já nos deu, o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. É impagável esse sacrifício. E todas as bênçãos que o Senhor dá é sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquilo que era pouco se tornou muito. Pelo menos 15 mil pessoas. O mínimo que tinha era 15 mil pessoas. Tinha muito mais, segundo os cálculos que já fizemos aqui. E um milagre assim aconteceu. Porque o pouco na mão do Senhor é muito. Que essa palavra fique no seu coração nesse momento. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. O próprio Jesus vai dizer do que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Sem Deus, tudo que granjeamos torna-se nada. Mas que nesse momento você aprenda com esta palavra, com esta lição. Entrega o pouco que você tem. E o Senhor vai multiplicar e vai devolver para você, multiplicado e aperfeiçoado. Mas entrega na mão dele. Como é que eu faço para entregar na mão de Jesus? É com o joelho no chão, clamando, orando, buscando, entregando o que eu recebi nas mãos dele, pedindo para que o Espírito Santo entre na minha vida e faça com que eu possa entender e saber usar aquilo que eu recebi, que para mim é pouco porque eu não sei o que fazer. Mas quando o Senhor toma nas mãos, através do seu Espírito Santo que me capacita, que me dá a condição de entender tudo, o que é pouco se torna muito e abençoa muitas vidas e no final de tudo a recompensa vem. Primeiro a multidão. O problema é que as igrejas hoje estão alimentando os discípulos primeiro. Oportunidade para todo mundo canta, todo mundo fala, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E um nadinha para a palavra, que é a parte que a multidão, os necessitados estão lá para receber no culto. Então aprenda, primeiro a multidão. A mesma necessidade que um tinha, todos tinham. Mas primeiro, a prioridade era a multidão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
primeiro para a multidão. O pouco com Deus é muito. Recebe essa palavra em nome de Jesus.